Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou Bruna Campelo, sou terapeuta e consteladora familiar e aqui nesse canal a gente traz conteúdos sobre criança interior, amor próprio e relacionamentos, justamente para que você possa viver uma relação mais leve, mais saudável com você e com os outros. Então seja muito bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre constelação familiar. O que é essa tal de constelação, como que ela funciona e como que ela pode te ajudar. Vamos lá! Bom, primeiro de tudo, as constelações familiares foram criadas pelo Bert Hellinger, um alemão com uma grande história de vida pessoal, profissional, uma grande trajetória, e por causa de várias experiências pessoais e profissionais que ele teve, juntando várias disciplinas e experiências muito profundas e muito corajosas também, ele acabou chegando a desenvolver as constelações familiares como a gente conhece hoje, as constelações familiares da Hellinger School. Assim como o Bert disse algumas vezes, eu gosto de falar que a constelação familiar, ela basicamente é um método de ajuda para a vida. Ou seja, às vezes a vida está travadíssima, bloqueada em algum nível e a gente não sabe por quê. E a constelação, ela justamente é um método para nos ajudar a ir para a vida, para nos ajudar a cada vez mais seguir em frente e tomar a vida que os nossos pais nos deram e literalmente viver leve, viver feliz, viver livre. Então, basicamente, numa constelação, o que acontece? A gente consegue enxergar aquilo que estava oculto. Como assim, Bru? Como assim que estava oculto, né? Então, basicamente, a gente tem um tema, uma questão, um problema, aquilo que a gente julga como um problema na nossa vida, que fica se repetindo, ou que está trazendo uma dor muito, muito grande, ou que a gente sente que está travando demais a nossa vida, e a gente traz aquilo. E a constelação, que é um método, né, onde é tão, eu digo, né, é tão sagrado, não por ter a ver com religiosidade, nada disso, mas porque tem a ver com energia. Então, uma energia tão profunda, sabe? Uma energia tão sutil que realmente, para fazer uma constelação, a gente precisa estar com os olhos bem abertos. E não só os olhos daqui, né? Mas os olhos do coração, os olhos da nossa alma, para que a gente consiga enxergar além do visível. Então, a abordagem da constelação é focada para que justamente a gente consiga enxergar naquele momento em que a constelação está acontecendo, como se fosse uma imagem interna que a gente carrega sobre alguma questão. E essa imagem geralmente está oculta, foi isso que eu quis dizer. Não é algo que a gente tem consciência, não é algo que a gente está, sabe, percebendo na nossa vida ou no nosso dia a dia, mas que está ali por trás das questões ou dos problemas que a gente leva, que a gente sabe, que a gente tem noção, que a gente tem consciência. Então, a constelação, ela é baseada na visão sistêmica, que é uma visão, na minha forma de ver, né, muito evoluída e muito amorosa. Por quê? Basicamente, a visão sistêmica, ela é uma visão que não exclui as coisas, que não exclui uma parte. Então, ela não divide as coisas, por exemplo, em certo e errado, bom ou ruim, de acordo com os dogmas e as regrinhas que a gente vai aprendendo à medida que a gente vai crescendo. É uma visão que ela é diferente da dualidade com a qual a gente está acostumado a viver. A dualidade é aquilo que a gente vive mesmo separando, né? Certo, errado, bonito, feio, bom, ruim, bom, mal e assim por diante. O sistêmico, ele tem uma visão completamente diferente. A visão dele não é bom, nem é ruim, nem é certo, nem é errado. É uma parte de um todo muito maior. Então, a filosofia sistêmica, e eu sou muito a favor da gente não viver a constelação como se fosse assim, um método que você vai lá, constela e acabou. Mas sim você trazer a filosofia, a vida sistêmica, a filosofia sistêmica para o seu dia a dia é o que eu busco fazer muito na minha vida. Então, é literalmente a gente sair de um pensamento onde as coisas ou estão certas ou estão erradas e a gente ir para um pensamento onde tudo isso faz parte e tem o direito de existir. Ok, tem uma parte minha que quer julgar isso daqui como horrível, difícil e desafiador e ruim,
Mas isso não necessariamente é verdade. Eu tô achando ruim porque, de repente, as minhas crenças são de que isso é ruim, as minhas experiências anteriores foram muito desafiadoras e desconfortáveis e eu não soube lidar, talvez eu não tivesse ferramenta para lidar naquele momento. Mas e se eu tirar esse julgamento de que isso é ruim? E se eu simplesmente olhar para isso como sendo o que foi, ou sendo o que está sendo? Essa é a visão sistêmica, então é bem diferente da dualidade e dessa divisão mesmo que a gente está acostumado a viver. Quando a gente traz isso para a nossa vida, consequentemente a gente acaba tendo muito menos julgamento e muito mais abertura, compaixão, confiança, entrega, principalmente maturidade e flexibilidade. Então as constelações, elas não são para todo mundo, por enquanto. Eu vou explicar isso muito bem, tá? Para ficar bem claro. Não é que é para alguns e não para outros, no sentido de, sabe, os melhores e os piores. De novo, isso é a dualidade e não é disso que eu estou falando. Mas ela é para alguns, por enquanto, no sentido de que a constelação, ela é para adulto. Por quê? Porque se você vai para a constelação achando que você fazer uma sessão de constelação ou tentar viver, né, o que eu disse, que é a filosofia sistêmica na sua vida, só que você fizer isso julgando sua mãe, julgando seu pai, julgando seus antepassados, seus ancestrais, julgando o que você fez no passado, julgando seu ex, julgando, enfim, a você mesma, então essa acaba sendo uma posição muito infantil e isso não é julgando, sabe, no sentido que as pessoas falam, você é infantil. Não, é infantil no sentido de ser assim, é um olhar muito da criança, da infância. Por quê? Porque a criança, ela ainda não tem a possibilidade, os recursos e ferramentas, nem a capacidade interna mesmo, de levantar, botar a mãozinha na cintura com 3, 5 anos e falar, não tô gostando da forma como vocês estão me criando e eu vou fazer diferente, sabe? Não existe isso, né? Então, a gente, quando é criança, a gente vai absorvendo, pegando um monte de coisa e a gente vai aprendendo e crescendo com aquilo. Depois, na vida adulta, a gente acaba percebendo que algumas coisas fazem bem pra gente e outras fazem menos bem. E aí a gente vai podendo, se a gente quiser e tiver consciente, selecionar e falar, cara, isso daqui me faz muito bem, eu vou ficar com isso pra mim. Isso daqui, olha, eu agradeço, mas não tá me fazendo bem. Só que ao invés da gente conseguir ir para esse lugar adulto de agradecer, de olhar com respeito, de entender que foi como foi e sentir que foi como foi ir para frente, ir para a vida, não, a gente fica julgando, a gente fica na falta, a gente fica procurando que os outros deem o que a gente quer e assim vai. Então, resumindo, a constelação ela não vai passar a mãozinha na sua cabeça e dizer, é isso mesmo, pois é, foi isso, eles não te deram mesmo, olha como eles são errados. Não, ela vai com base nas 3 ordens do amor, que são pertencimento, hierarquia e equilíbrio de troca. Ela vai com base nessas 3 leis sistêmicas trazer à tona aonde essas leis não estão sendo respeitadas, como por exemplo, de repente você querer ser maior que os seus pais e ficar julgando eles porque fizeram tudo errado com você, ou você querer ser a irmã mais velha quando você é a irmã mais nova, ou você olhar para o seu marido como se fosse a mãe dele e não como se fosse a esposa. Então, enfim, só dei alguns exemplos de, por exemplo, desrespeito à ordem do amor que se chama hierarquia. A gente fica saindo do nosso lugar, se colocando maior ou menor que o outro quando não faz nada, não faz sentido, né? Nem biologicamente. E outra coisa também, outros exemplos, né? É que de repente você não adianta você querer fazer uma constelação para ter um cúmplice, por exemplo, para que você mude o seu marido, porque você está rejeitando ele porque ele sei lá, tem um jeito de criar os filhos com você e tal que você não gosta, ou porque aconteceu alguma coisa no relacionamento amoroso de vocês que não foi legal pra você, não foi bom pra você, não se sentiu bem, e aí você quer que ele faça constelação, que você faça, que vocês façam juntos, por exemplo, para que ele mude, porque ele tá errado. Nesse sentido, é como se você tivesse assim, olha, você tá errado, eu tô te julgando, eu tô te excluindo, né? Então, assim, eu não quero nem que os nossos filhos falem com você. Então, assim, tá tendo uma exclusão. Olha a lei sistêmica do pertencimento aí sendo atropelada mais uma vez, porque todos têm o direito de pertencer, é o que fala a ordem do amor do pertencimento. Então, estou resumindo essas ordens só para trazer à tona que a constelação ela vai mostrar justamente
Quais são as dinâmicas que você não está enxergando e que são desrespeitosas para que o amor vá fluir? Porque para o amor fluir, precisa ter um chão. E qual é esse chão? São as ordens do amor. São essas 3 leis sistêmicas que o Bert Hellinger descobriu e que, se você parar realmente para observar a vida, elas fazem muito sentido. Não só porque eu tô te dizendo aqui, não toma isso como verdade. Pesquisa sobre elas e depois vai perceber na vida como é muito impressionante que isso acontece. Então é isso, basicamente, sobre como funciona a constelação, o que é a constelação na verdade. E falando um pouquinho sobre como funciona, você pode fazer sua constelação seja num grupo, seja individual. Então, no grupo, outras pessoas vão estar presentes e elas vão ajudar nesse processo, no sentido de elas vão representar as pessoas que precisam ser representadas. Isso vai acontecer de acordo com a energia que se dá ali no campo sistêmico, no campo de energia daquela constelação familiar. Ou também a gente pode fazer esse processo individual de várias formas, né? Hoje em dia eu trabalho muito com os bonequinhos, então os bonequinhos acabam sendo representantes, e aí nesse caso, além dos corpos no grupo, né? Além do corpo do constelador, tem os corpos ali sentindo, vivos, né? Dos representantes, das pessoas que estão representando os seus familiares, por exemplo, as pessoas que precisam surgir no campo. E no individual, o constelador, ele se torna esse canal, né? Então, no corpo do constelador, o constelador vai sentir também aquilo que vai acabar surgindo. Nenhuma constelação é igual a outra, em nenhum momento. A constelação é uma experiência como tal, ela é um fenômeno que acontece naquele exato dia, naquele exato momento, tá? E aí também é possível no individual fazer de outras formas. É possível fazer a constelação com visualizações, é possível fazer a constelação com papéis, é possível fazer a constelação com objetos, de várias formas, tá? O importante é a energia desse campo, muito mais do que a forma em si que vai ser conduzida, e que a pessoa que vai fazer esse canal, na verdade, da sua constelação, ela também não só tem a experiência, mas principalmente que ela tenha uma ligação muito grande com ela mesma e que ela tenha essa capacidade, sabe, de assim se esvaziar mesmo, para que ela esteja ali presente com você, totalmente presente com você. Isso é importantíssimo. Uma coisa super importante também, bem legal de falar, é que as constelações familiares, na verdade, elas podem ser aplicadas a qualquer tipo de sistema. Então, a gente nasce ali na nossa família, que é o nosso primeiro sistema, onde a gente aprende as nossas codificações de linguagem, ou seja, nossas percepções, nossos pontos de vista, os nossos valores, etc. Mas tudo onde a gente convive é um sistema. Então, tem um sistema, por exemplo, da sua empresa, e você pode fazer uma constelação organizacional. Tem um sistema lá da sua relação, né? Você tem filhos com a pessoa e você formou aquele novo sistema, aquele novo núcleo familiar. Isso é um outro sistema. Tem um sistema muito maior, que é da sua cidade, que é do seu país, tá? Que é o da terra, e assim vai. Geralmente, quando a gente vai constelar a primeira vez, é muito interessante você perceber, sempre quando você for, né, que você sentir que tá pronto para constelar, eu vou voltar naquele ponto inicial, que você perceba se você está indo como adulta, não como uma criança. O que é isso? Se você vai constelar porque você quer que alguém, por exemplo, o constelador ou a consteladora, resolva uma coisa para você ou te dê um caminho certo, te dê um gabarito, um resultado, sabe? Ou simplesmente seja ali um cúmplice numa situação que você já está julgando dentro do seu coração, não venha constelar. Porque, por isso que eu disse, a constelação é para adultos. Pode ser muitas vezes que você se surpreenda com o que vai aparecer, pode ser que você tenha literalmente uma reação de caramba, eu não esperava por isso, pode ser que você perceba que na sua intuição era mesmo aquilo que você precisava, mas uma parte mais infantil sua queria que fosse diferente. E aí é o que eu digo, depois da constelação é o período mais importante. Não é na constelação em si, e nem quando você fica dias antes tentando saber qual é o tema, que pode ser que você chegue no dia e mude, porque você sentiu outra energia quando você tá ali, pode ser, mas o mais importante é o período depois da constelação. Por quê? E aí eu vou dar a minha recomendação também. Porque a constelação, ela nos ajuda a enxergar
Como eu disse, ela traz à tona aquilo que estava oculto. Só que entre você enxergar, ou seja, entre você tomar consciência e você realmente conseguir mudar, existe um caminho. E é esse caminho que você precisa sustentar o desconforto de ser adulta, que você precisa, nesse caminho, ter a coragem de aguentar, sabe? Porque nesse caminho você vai perceber os seus padrões, você vai cair neles de novo, de vez em quando, ou nesses caminhos você vai se pegar julgando, aí você vai lembrar, putz, caramba, não é bom nem pra mim, nem pro outro, nem pro meu sistema, não quero julgar. Aí você vai lembrar, caramba, não quero julgar. E nesse caminho, que é esse caminho pós a constelação, é que as mudanças elas vão começar a acontecer aos poucos. E aí, qual é a minha recomendação? Se para você é algo que tá muito difícil mudar, é algo que, assim, se repetiu por muito tempo, é um padrão muito antigo, ou você percebeu que, na verdade, você tomou essa dor lá da sua avó, lá da sua mãe, lá de outra pessoa, e talvez esteja muito difícil fazer essa transformação na prática, então busca uma terapia, busca um processo que possa te ajudar, sabe? De repente, veja com a sua própria consteladora se ela tem algumas sessões pós-constelação, né? Eu sempre recomendo. Depois de que uma pessoa faz a constelação comigo, eu digo, olha, se você não está em terapia ainda, veja a possibilidade de começar. Se eu tô com vaga na agenda, eu falo que tô com vaga na agenda, caso a pessoa queira marcar algumas sessões, porque de fato, esse processo pós ele é o mais importante para que alguma mudança e muitas vezes transformações enormes, como eu venho vivendo na minha vida, aconteçam. Só que eu não fui lá, sei lá, por exemplo, no final de 2016, fiz uma constelação e nunca mais fiz nada e hoje eu tô aqui, nossa, mudou tudo. Não, eu fui com olhos bem abertos, mas depois eu percebi, cara, isso daqui é uma coisa que, assim, tá se repetindo por tanto tempo que eu acho melhor olhar para isso com mais profundidade. Então, fui levar isso para aquele tema específico, já estava levando naquele caso, mas se eu não estivesse levando ainda para terapia, eu poderia começar a levar naquele momento, sabe, para ir mais fundo. Então, é isso, assim, eu acredito muito que a combinação da constelação com algum tipo de método terapêutico mais contínuo possa ajudar a gente a fazer transformações muito maiores e às vezes muito mais rápido do que a gente pode pensar. Não que essa seja a meta, certo? Eu quero saber como que ficou aqui para você esse assunto, se eu ajudei a esclarecer, tomara que sim. Olha, eu com toda vulnerabilidade e muita humildade falo, é desafiador pra caramba a gente conseguir resumir o que é a constelação e explicar, porque é algo muito sutil, a gente tá falando de um campo de energia, a gente tá falando de algo que é inconsciente, que vai muito além do que a gente tá acostumado com essa coisa mental, com essa dimensão mais material também, né? É muito sutil. Mas eu espero ainda assim que dê para contribuir, que tenha ficado aí alguma coisa legal nesse vídeo para você. E me conta aqui embaixo, você já constelou ou tem vontade de constelar? A partir de um olhar adulto, quero muito saber. Me conta, vou te responder. E se você tem um dia interesse de constelar, se você quiser vir como adulta fazer essa constelação, pode me procurar, a gente tem os links aqui embaixo do vídeo também e vai ser um prazer poder ser canal para você. Fico por aqui, um beijo enorme no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!